Como é que é teu Marilene, eu sou nome? do Maranhão. Ah, do Maranhão. Ô Marilene, tá calor aí no Tá, hoje tá Maranhão? calor. Que bacana. Me fala o seguinte, o que que eu posso te ajudar? Mas primeiro me conta como é que tá a sua vida hoje, o que que você está procurando, o que que você busca resolver? Nós temos uma empresa, né, de prestação de serviços agrícolas, colhendo soja, milho e Ah, tal. E a gente até trabalha, né, mas não consegue prosperar. Assim, consegue o básico do básico. Se a gente não conseguiu, não conseguimos ainda a nossa casa própria, queremos melhorar nossa, aumentar, né, nosso, na nossa renda, nossos equipamentos agrícolas, para poder atender melhor os clientes, né? Porque a agricultura, que a gente trabalha com colheitadeira, né? Vai precisar de uma máquina maior e tal, e a nossa ainda é pequena para a região, né? Porque a região é muito grande na agricultura, então a gente precisava de máquina maior. então, ó, vamos falar o seguinte. Quando você, vamos entender o mecanismo que está Ah, acontecendo. Vamos falar de você, tá? sim, É eu você e seu e meu marido, é isso? esposo. A gente trabalha, mas não consegue Ah, vamos lá. prosperar, assim. Não consegue fazer Tá. uma... Vamos falar de você. Você faz o que na empresa? O que que você faz na Eu empresa? cuido Qual da que é a tua parte na empresa? finança. Ah, tá. Então vamos lá. Me conta um pouquinho. Quando eu falo de empresa, eu sempre falo de pessoas que gerenciam as empresas, porque a mente é que comanda a Sim. empresa, né? Tem uma pessoa e uma mente comandando. Como é que é a sua relação com o dinheiro, assim? Como é que é a tua relação com o dinheiro quando o dinheiro vem para você? Como é que é? Você se sente Não, merecedora? Não se sente eu não me merecedora? Como sinto é que é? merecedora às vezes. Eu não me sinto merecedora, às vezes, por eu ter passado por muita dificuldade na minha infância, tipo assim, eu tenho 10 anos só com meu esposo, então eu já venho de outra relação. Então, às vezes, eu nem me sinto merecedora do meu próprio esposo. Isso que eu tenho que tirar isso de mim também. E Tá. a gente Você não se sente nem. merecedora do seu esposo É, como? Me às conta. vezes, sim, às vezes eu acho que por eu ter passado por tanta coisa na minha vida, às vezes eu fico olhando para ele, nossa, meu esposo é tão maravilhoso para mim, é tão batalhador. Às vezes eu me sinto frágil, às vezes eu me sinto fraca para assim, para estar do lado dele. E ele é uma pessoa muito, muito, muito batalhadora, mas a gente fica travado, tipo, como se nós estivéssemos travados. Você sabe que o batalhador é o cara que Sim, batalha. Ele precisaria ser sim. vencedor e não batalhador, né? Porque assim, vamos falar um pouquinho de você. A sua infância, quem falou para você que você nunca ia ser nada na sua vida, ou que nunca ia dar certo, que a vida é difícil? Quem falou isso para você? O meu pai, ele sempre costumava dizer assim pra gente que riqueza não ficou para todo mundo, né? Ele ouve muito, muito isso do meu pai. E da minha avó, A frase. Não, peraí, a riqueza, frase. Como é que ele riqueza fala não da ficou para todo mundo, riqueza? dinheiro não ficou para todo mundo, é sorte. Então eu cresci Riqueza, achando que fosse tá, sorte. riqueza, tá, vamos lá. Riqueza não ficou para todo mundo e a sorte não é para todo mundo. Ele se Um achava um azarado, sortudo e um azarado, um que ele não podia ter azarado. dinheiro. Sabe por que ele falava isso? Porque para ter dinheiro igual os outros têm, ele teria que fazer alguma coisa diferente. Então é muito mais fácil inventar uma história, né? Ou seja, ele inventou a história para ele mesmo. Só que por inventar essa história para ele mesmo, o Sim, que aconteceu? Rebateu em vocês. E assim, ele falava isso para vocês, e você falava para seu pai que você queria vencer, sempre. alguma coisa assim, e ele rebatia e falava, não, não é para todo mundo. Eu sempre falei, eu vou vencer, eu vou estudar, inclusive estudei, me formei. E, e não exerço a minha profissão por N motivos, mas eu sempre cresci ouvindo isso. E a outra coisa que eu ouvi, quando eu estava assistindo a sua live, que veio me, eu cheguei a chorar, até comentei com minha filha, eu falei, um dia eu vou falar com esse professor, é meu sonho. E eu sempre estava atenta, sabe, para falar. E minha avó falou assim um dia para mim, que um dia ela falou, quando eu era bem criancinha, eu me lembro assim, eu vagamente, sabe, assim, eu era tão criança, eu lembro que um dia ela falou assim para mim, você nunca vai casar.
Pra mim, eu acho que isso que... Aí naquele dia que eu tava ouvindo a live, que eu tava vendo lá, você conversando lá com os demais, e aquilo veio na minha mente, eu chorei. Eu comecei a pensar, deve ser por isso que eu me sinto, às vezes, não me sinto merecedora do meu próprio esposo, que eu ouvi muito isso, que eu nunca ia casar. Eu ouvi ela dizer pra mim. Vou te falar o mecanismo que atualmente está funcionando com você. Primeiro, nas finanças, seu pai falou que riqueza era para poucos. Então, ele tirou a tua crença que você poderia. Aí vamos pensar que você ganha dinheiro hoje, mas a sua mente faz com que você gaste para ficar condizente com o que seu pai falou, porque é uma Na crença verdade, sua, tá? Isso no na nível verdade, subconsciente. Não, só um instante. Na verdade, eu tenho medo de gastar o dinheiro. Às vezes, quando a gente sai em viagem, família, meu marido gosta de viajar. Quando eu saio, às vezes eu fico com tá. medo de gastar, com medo, sabe? Eu fico com aquela, tipo, aquele medo de perder. Que é, então, que é a mesma coisa, só que diferente, entende? Você poderia ter escolhido gastar tudo ou não gastar nada e não desfrutar. Então você escolheu e não desfrutar, que dá na mesma. Só são coisas diferentes, mas iguais. Mas aí a questão do seu marido, quando você fala que não se sente merecedor de ter ele, é porque você cresceu dizendo que que pelo menos fizeram você acreditar que você nunca ia casar com uma pessoa legal, nunca ia casar. Você achou um cara sensacional e você sabe que você merece ele, mas não se sente merecedora porque te programaram para isso. É uma programação que a Sim, família fez, entendeu? E aí você deixa de desfrutar do teu marido, deixa de ajudá-lo a crescer, não por culpa sua, sim. porque vocês poderiam estar Poderia, bem avançados poderia. financeiramente, não Eu creio poderia? que vamos, sim. Agora vamos, porque eu plantei uma sementezinha e eu comecei a mudar os meus hábitos e vamos conseguir. Eu já estou trabalhando a minha mente que eu vou conseguir. A gente vai conseguir. E ele deve ser um homem Maravilhoso. sensacional, né? Que também precisa, ele precisa assim, ó. Deixa eu te contar uma coisa. A mulher no casamento, para casais como vocês, né? Como tem todo tipo de casais, mas estou falando como casais como vocês, né? Que são casados, homem e mulher. É, o homem precisa muito da energia da mulher. Por exemplo, a energia da minha esposa é de prosperidade, então ela me impulsiona a prosperidade, tá? Você precisa estar com uma energia muito boa e acreditar que tudo é para você, que o melhor é para você, tirar essas crenças do seu pai, porque aí você vai ver o seu marido crescer de uma forma abundante. Aí você fala, mas ele não tem as crenças dele? Tem, mas a sua energia da prosperidade vai transpassar, vai sobrepor as crenças limitantes dele, entendeu? Creio. Então, assim, você entrou no pacto Eu com a entrei. prosperidade ou não entrou ainda? Naquele dia eu comecei a Então, ver, aí entrei, plantei já minha sementezinha, já vi, cheguei no quarto e fiquei ansiosa para me passar para o próximo passo. Aí estou lá só vendo os vídeos e sempre que entra online, eu sempre estou online, sempre acreditando que eu ia falar com você. E eu fiquei tão feliz. E agora é que eu tenho certeza que eu vou vencer. Então, eu vou te contar uma coisa. Todas essas travas que você tem, que o seu pai falou, e a mãe, a avô, sei lá, todo mundo falou, com essa filosofia nova do Pacto com a Prosperidade, que você já entrou, está no início, você vai quebrar todas essas crenças e, principalmente, quando você conhecer lá os 12 mandamentos da prosperidade, está todo mundo querendo conhecer, já já vai estar liberado. E também o juramento que a gente faz lá, porque você não viu, mas no evento que eu fiz presencial no domingo passado, antes de transmitir ao vivo, todo mundo fez o juramento. E esse juramento é tão forte, que a mente é obrigada a te fazer Olha, prosperar. É um comando que ela é obrigada. Mesmo se você não quiser prosperar, ela vai ser obrigada a te fazer prosperar. Então, ainda bem que você entrou lá. Mas você percebe que muita gente está bloqueada por causa dos sim, pais, né? eu cresci num ambiente, Você vê, a um tua vida ambiente, a minha poderia ser. família, uma família muito, assim, uma família que, sabe, com muitas crenças negativas. Então, a gente é reflexo do Ó, que a gente vive, né? Com quem a gente convive, meio social, tudo. eu vou te falar uma coisa, ó. É, você não vai precisar se distanciar da sua. Na verdade, sua família, você e seu Sim, eu marido, e seu, filho. né? E Sim, você tem filha, né? É isso? tenho um filho. É isso? E a sua filha. Os outros são parentes, pai e mãe são parentes. Mas você não precisa se distanciar deles fisicamente, tem que visitar, tal, tratar com carinho, com amor. Mas você tem que blindar sua mente. Eu ensino também no Pacto com a Prosperidade a blindar sua mente.
É o seguinte, ó. Deixa eu te dar um exemplo de blindar a sua mente. Eu tinha lá 200 pessoas, quase 200 pessoas comigo no presencial. Se todas essas pessoas falassem para mim, não gostei da tua palestra, não gostei do pacto, mesmo assim eu continuaria fazendo, porque eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero fazer. Entendeu? Então, você vai blindar sua mente nesse nível que se alguém da sua família não, dos seus parentes, falarem para você, ah, não vai dar certo, cuidado, não vai fazer mais efeito para você. Entende? Então, prepare-se para crescer com a tua empresa, crescer como esposa. Daqui a pouco você vai estar se sentindo muito bem como esposa. Seu marido vai crescer, vai ser sensacional. Parabéns por ter entrado no Pacto com a Prosperidade, parabéns por estar iniciando, mas foi bom você falar do seu bloqueio aqui, porque isso inspirou outras pessoas também a se desbloquearem, tá bom? Olha, agradeço a sua participação e que você prospere cada vez mais, porque agora não tem mais volta, tá? Entrou no Pacto da Prosperidade, você vai ter contato com o que você nunca teve, tá? Obrigada por ter falado Grande comigo. Abraço e vai, feliz. e vai prosperar. Eu creio. Manda um abraço pro marido. Queria que ele estivesse aqui para ver. Ontem eu estava comentando com ele. Tá bom. Manda um abraço para ele, tá? Por mim. Tchau, tchau. Fica com Deus. Amém. Vocês viram, né? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela foi o seguinte: pai falando que dinheiro era para poucos. Isso é uma tremenda mentira. Que ela não ia casar, uma tremenda mentira. E ela sabe disso, só que a mente subconsciente está presa lá. Ainda bem que ela acabou de entrar no Pacto com a Prosperidade.